Conversa com Tayana Jung, ela é gestora técnica nas áreas de planejamento estratégico, pesquisa, formação e avaliação. Ela nos conta como um líder resiliente pode proteger o seu negócio. Tayana, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Muito bom dia, obrigada aí pelo espaço e para falar um pouco de gestão e de planejamento, nesse momento que tantas empresas, todas as organizações necessitam olhar com cuidado para as suas ações. Agora, qual que é o papel principal de um líder nesse momento? Porque o líder é o tomador de decisões em qualquer empresa, seja ela no setor público ou privado. Qual que é o papel do líder e do gestor nesse momento? O papel do líder nesse momento é um papel muito decisivo, né? Porque ele é o decisor, ele é a pessoa que vai colocar a engrenagem para funcionar. Então, esse líder, ele precisa ser resiliente. O que é ser um líder resiliente? Um líder que tem flexibilidade, que pode colocar suas capacidades de transformar uma crise em oportunidade, de transformar um momento que é negativo em ações positivas. Então, esse líder, ele precisa, antes de mais nada, ter uma capacidade de análise e de escuta muito grande para que as suas decisões não sejam tomadas à base da reatividade. Então, esse líder precisa escutar, esse líder precisa entender cenário, tanto externo quanto interno, esse líder precisa colocar em prática aí uma liderança que é uma liderança colaborativa, que é uma liderança que escuta e que reforça a equipe, né? Tranquiliza essa equipe em busca de um resultado para a organização, para as pessoas e para a sociedade. É uma situação bem atípica, né, Tayana? Aqui quem fala é a Carolina, sou repórter também aqui do Jornal da Alesp. E eu queria perguntar para você como que não só o líder se comportar, mas os funcionários, como ele pode orientar os funcionários, né? Principalmente dando exemplo. Questão também pode ser de home office, quando para liderar, né, para esse home office, como instruir os seus funcionários. Essa relação de instrução com o funcionário, ela tem que estar dentro de uma estratégia maior, né? Esse líder, a gente orienta que ele monte um comitê, ele faça um grupo que enxergue essa gestão, né, de crise. A partir disso, ele vai fazer um plano de ação, porque ele vai olhar quais são os recursos disponíveis, né? Quais são as capacidades disponíveis no seu empreendimento, na sua organização. E a partir de um plano de ação bem estruturado de atividades, esse líder, então, vai poder orientar a sua equipe. O que é um plano de ação, né? Fica parecendo uma coisa tão distante e difícil. Na verdade, é entender o que está afetando a operação dele, o que vai diminuir em serviço, o que vai aumentar. Então, quais são as pessoas certas para fazer determinadas ações? O que ele precisa desenvolver? O trabalho vai ser em loco ou vai ser em home office? Se ele for em home office, o que esse colaborador ele precisa ter em home office? Ele precisa ter todas as condições necessárias para ele executar o trabalho, porque ele vai ter um resultado a entregar, não é verdade? Então, assim, quando ele está em home office, ele precisa de equipamento, ele precisa de internet, né, de acesso à internet, ele precisa continuar tendo suas metas, ele precisa de orientação de saúde, ele precisa de segurança, né, segurança no sentido de saber que ele tem um líder que está acompanhando o trabalho dele, que ele vai receber o salário dele, né? Então ele precisa ter um diálogo aberto, um diálogo transparente. Esse líder precisa negociar com a sua equipe, precisa estabelecer acordos e a partir daí, né, seja no trabalho em home office ou seja no trabalho ainda nas empresas que podem, né, desenvolver os seus trabalhos nos seus locais, se atentar para a segurança, para a saúde e para o sentimento de cuidado. As pessoas precisam se sentir cuidadas e, para isso, né, essas medidas que eu falei e cartilhas com orientações de comportamento, se, por exemplo, na empresa você tem delivery, como que quem trabalha fazendo delivery deve se comportar, quais são as medidas de segurança que ele deve ter. Então, são medidas, desde coisas que parecem as mais óbvias,
né, as questões mais estruturais. Tudo tem que ser dito. E a outra coisa é o acompanhamento. Você precisa ter o ritual de acompanhamento. E nesse caso, semanal, né? Semanal com toda a equipe, seja à distância ou diário também, acompanhando como que está a venda, acompanhando como que está atendimento. Isso é muito importante para que ninguém trabalhe no achismo, para que ninguém trabalhe na insegurança e para que novas coisas que vão acontecendo a cada dia, elas sejam trabalhadas e sejam melhor pensadas pela equipe. Agora, doutora, é importante também você dar um panorama, né? Na verdade, um esclarecimento como as equipes devem olhar o seu gestor nesse momento, porque às vezes o gestor ele tem que tomar medidas aí de contingência, medidas urgentes e nem sempre são bem entendidas pelos colaboradores, né? Então agora eu quero que a senhora vá pelo outro lado e dê dicas aos colaboradores. Boa colocação essa. A gente pode falar um pouco de empatia para começar essa conversa aqui de um olhar para o outro. Esse olhar empático, ninguém nunca vai sentir o que o outro sente, mas a gente precisa se distanciar e entender por que que decisões são tomadas, né? Então, o colaborador, ele precisa entender que, assim como ele, mais o líder, ele tem uma pressão para a tomada de decisão. Ele tem uma pressão para manter pessoas em seus postos de trabalho. Ele tem uma pressão para que os resultados eles ainda aconteçam na operação. Então, equipes, é muito importante que quando você for se direcionar ao seu líder, você não se direcione ao seu líder só com uma cobrança e com uma necessidade, mas você chegue a ele também com possibilidades de solução. Você traga o diálogo, a gente precisa saber dialogar mais. Muitas vezes a gente fala que está dialogando, mas a gente está impondo o outro à nossa vontade e à nossa necessidade. A gente precisa colocar isso de forma mais leve, mesmo no momento de dureza. Então, colaboradores, olhem para os seus líderes, deem feedback para os seus líderes também, né? O feedback na prática mesmo, o que seria isso? Você tem um problema, você vai mostrar o que primeiro está dando certo, você fala qual é o problema e depois você elogia. A gente precisa disso. Então, esses canais, se o seu líder não está abrindo um canal de comunicação, peça a ele para abrir esse canal de comunicação. Se ele não está se reunindo com você, peça a ele, mostre a sua necessidade. Falar de fragilidade não é um problema, né? Andar com a fragilidade, sim, mas falar dela e buscar uma solução é tudo que a liderança hoje precisa. Então, resumidamente, a liderança precisa de parceiros, a liderança precisa de pessoas que, quando vem um problema, levem possibilidades de solução para ele. É disso que o líder precisa, de parceria, de colaboração. Doutora Tayana, eu quero agradecer muito a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Sem dúvida nenhuma, foi muito esclarecedor em termos de utilidade pública e prestação de serviço. Muito obrigado, viu, doutora? Nós agradecemos a oportunidade e deixamos uma última fala para que as pessoas estudem, analisem o contexto, porque está tudo muito complexo, muito volátil, tudo está mudando a todo tempo. Então, estudem o cenário, porque isso é fundamental para a tomada de decisão. Um bom dia e todos fiquem em casa, ou melhor, quem puder, fique em casa. Esta foi a doutora Tayana Jung, aqui no Jornal da Rede Alesp, especial de hoje, aí trazendo dicas para os gestores de equipe.